Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Mais um dia de otimização, backtests. Vou mostrar para vocês um pouquinho do dia a dia, né? Hoje é um dia de procurar novas estratégias, de pescar algumas coisas novas. Hoje, como eu tô em casa, eu ia fazer esse trabalho e aí eu preferi gravar, né, pra mostrar pra vocês também como que eu vou fazer isso. Hoje eu tô testando mais estratégias diferentes, vou passar ela também pro índice futuro. No momento eu tô otimizando essas estratégias aqui pro mercado de Forex, né, tô trabalhando com 5 robozinhos ali no Forex, tô até posicionado aqui no Swing Trade nesse final de semana, espero que quando o mercado abrir na voltar na segunda-feira, no domingo à noite, na verdade, né, que já é segunda, lá fora, o mercado continue indo a meu favor, né, eu tô com algumas posições aqui. Foi uma semana bem complicada, eu confesso que eu saí um pouquinho do gerenciamento, acabei encerrando algumas posições, tomei algumas atitudes equivocadas e acabei tomando alguns stops. Só que eu fiquei no 0 a 0 praticamente na semana. Tô com esse saldo aqui, eu tô com essas operações aqui em aberto, 23 dólares em aberto. E ontem tinha feito 14 dólares mais ou menos. E o alvo das minhas operações está até perto, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Meu alvo tá bem aqui acima dos 180 mil, né? Aqui no Nasdaq. Então tá bem pertinho. Ontem teve até uma operação que chegou bem próximo do alvo aqui. Faltou poucos pips para atingir meu alvo. Então aqui eu tô com dois alvos basicamente nessa região aqui. Eu tenho um alvo de 17 dólares e tenho um outro alvo que é 9 dólares. E tem um alvo um pouquinho mais acima aqui que é de 20 dólares. Se vai chegar lá eu não sei, né? Eu espero que o mercado chegue nessas regiões aí para eu poder desovar algumas das minhas posições. E aqui na semana dá pra ver, né, alguns trades que foram feitos, uns, como eu disse, acabei me equivocando, saindo no momento errado, porque o certo mesmo é deixar o robô fazer tudo, né? A partir do momento que a gente interfere o nosso backtest, a gente está jogando ele no lixo. E é o grande problema que eu estou encontrando, né? Acho que já falei em alguns vídeos que eu ainda não estou tendo 100% da disciplina de deixar a operação carregar até o final, deixar o preço chegar, se movimentar e eu deixar que o robô faça isso 100%, né? Eu tô até com uma ideia de deixar um dia aí eu gravando a minha tela do computador o dia inteiro e ver como que para mostrar para vocês como que meus robôs eles fazem as operações, como eles entram e saem dos trades, como eles colocam as ordens ali no trade. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Basicamente, eu estou utilizando esses 5 robozinhos. Então, estou usando um robô de bandas de Bollinger. Esse daqui ele é mais aplicado a fechamentos acima da banda de Bollinger. Esse daqui ele faz compras a partir do momento em que o mercado chega a ticar na banda superior da banda de Bollinger, ele compra. Todos os robôs que eu tenho aqui, eles estão atuando apenas na ponta compradora, tá, galera? Eu não tenho nenhum robô de venda até o momento. Então tem um robô aqui baseado em médias móveis. E esse aqui é um padrão Dunnigan. Se vocês procurarem na internet, vocês vão entender qual que é o padrão Dunnigan. O padrão Dunnigan basicamente é mínima mais alta do que a mínima anterior, né? Se a gente pegar aqui esse candle aqui, mínima desse candle aqui maior do que a mínima do candle anterior, fechamento acima da mínima anterior, né? A mínima anterior foi aqui, fechamento atual foi aqui, então isso aqui caracteriza um Dunnigan. Esse é um padrão de compra que eu utilizo. Então tem esse padrão que eu estou utilizando, ele é um padrão muito bom, estou usando ele aqui no STEC, no Dow Jones também estou usando, só que também cometi alguns erros, então preferi desligar até porque meu volume está muito alto. Estava utilizando aqui 10 robôs e isso estava interferindo um pouco no meu psicológico.
Então eu preferi diminuir a carga de robôs, utilizar apenas 5 robôs que eu consigo manusear aquilo ali de forma mais dinâmica e pro meu psicológico é até melhor. Porque quando eu tô com um volume muito alto eu fico um pouco mais apreensivo e através disso acabo às vezes zerando uma operação que está sendo lucrativa, que está indo pro alvo, pelo fato de não acreditar que o preço vai até o meu alvo. Então eu tô tentando ficar um pouco longe, assim, de ficar olhando o gráfico e não tentar tomar decisões próprias, né? Porque no mercado a gente sabe que muitas das vezes ele é aleatório. Às vezes a gente acha que tal coisa vai acontecer e ela não acontece. Então o nosso viés acaba atrapalhando muito aqui nesse mercado, né? Muita gente sabe disso, que às vezes você vê um Kindle ali fazendo aquilo ali, você fala, meu, vai testar aquela máxima aí, então eu vou entrar mais pesado, eu vou. E às vezes o mercado ele finge que vai para um lado e vai para o outro, né? A gente nunca sabe, é totalmente aleatório, então a gente tem os padrões, a gente tem as estatísticas para serem respeitadas, né? A partir do momento que a gente resolve trabalhar o mercado de forma estatística, a gente tem que acreditar nela e tem que passar a acreditar 100% naquilo ali que a gente está botando fé. Eu, particularmente falando, nunca fui muito bom de interpretar gráfico. Às vezes eu tenho minhas interpretações, tem até um padrão de Kendo aqui que eu estou querendo objetivar ele, mas ainda não achei uma forma de escrever isso em código. Eu estou matutando aqui na minha mente para ver como que eu vou escrever isso. Mas aqui basicamente no vídeo de hoje eu queria até ressaltar que esse padrão aqui, essa estratégia aqui em específico é o padrão martelo, tá? Martelo é fácil a gente encontrar no gráfico, a gente encontra vários martelos, ó. Aqui a gente tem um martelo de venda, aqui a gente consegue encontrar um martelinho de compra. E basicamente no vídeo do Jean, do canal No Risk No Gain, encontrei um padrão lá bem legal, que ele mostra um vídeo como você criar uma estratégia de padrão de martelo no Profit. E eu reescrevi esse padrão no MetaTrader. Tá? Então eu estou fazendo a otimização dessa estratégia aqui no MetaTrader e quero ver se ela vai se comportar de forma, como que eu posso dizer, se ela vai ser uma estratégia lucrativa. Até que os pontos aqui, até então que eu venho avaliando, é uma estratégia bem lucrativa aqui no Forex. Só que esse é um período em sample ainda, eu estou otimizando a estratégia num período passado e eu quero ver como que essa estratégia ela vai se reproduzir no futuro. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma otimização do período do dia 1º de 1 de 2021 a 8 de 2 de 2023. Na verdade aqui era 8 de 1, né? Mas como eu já comecei a fazer assim, então não vou interferir. Então aqui eu estava fazendo as otimizações, galera. Aqui eu já otimizei o time frame, tá? Eu já vi que o melhor time frame é o gráfico de 3 horas com ordens pendentes. Eu acabei de adicionar aqui um parâmetro que eu só quero que ele compra ou venda todos os martelos ou acima da média ou abaixo da média, tá? Então aqui eu tenho uma banda de Bollinger, né, passando aqui, e daí eu coloquei um current tick, né, que no caso eu adicionei apenas essa variável aqui, né, quer dizer, essa lógica aqui, né, isso aqui é mais para representar se o preço não foi obtido, né? Então aqui eu coloquei somente essa variável aqui, ó, MQL tick, current tick, que isso aqui nada mais é do que o preço de cotação atual, tá? Isso aqui é um preço de cotação atual ou anterior. Ele vai pegar atributos do preço, tá? Então esse current tick aqui é um preço. Ele vai pegar os preços de cotações. E aqui nessa minha lógica de compra e venda, ó, se vocês for ver, ó, esse aqui foi a lógica que eu peguei aqui do canal do Jean, tá? O nome do canal dele aqui, eu vou até colocar aqui, ó. No Risk No Gain, tá? Se vocês procurar lá no YouTube, vocês vão ver que é um cara que posta bastante vídeos no YouTube, mas ele posta mais com relação ao Profit Chart, né? Eu estou utilizando o MetaTrader para utilizar minhas estratégias, porém a lógica que eu fiz essa estratégia, eu utilizei a lógica dele para poder fazer, até porque eu já tinha tentado
reproduzir esse mesmo padrão de martelo e não tinha conseguido, e o canal dele tem esse vídeo e eu consegui reescrever toda aquela lógica aqui no MetaTrader. Então toda essa lógica que está aqui foi o Jean que escreveu lá no código dele, eu apenas copiei e troquei algumas coisas, né, juntei com o meu código, porque é isso, nós que estamos nesse mundo do trade, a gente tem que ser curioso, a gente tem que testar várias coisas, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente tem em mente e não esperar que as coisas caiam do céu, né? É assim que eu penso, né? A gente tem que correr atrás, se é naquilo que você é bom, você tem que correr atrás, né? Então essa lógica aqui foi do canal dele. E daí o current tick eu só coloquei aqui na lógica, né? Então aqui tem uma lógica, né, que ele pega uma expressão booleana, que ele verifica se é um candle martelo, e tem uma expressão booleana se verifica se é um candle estrela, né, que é um martelo invertido. E daí se for um martelo, eu tinha uma lógica de compra, se for o candle estrela, que é o martelo invertido, eu tenho uma lógica de venda. E se não for nenhum dos dois, ele vai retornar nenhum. E aqui a única coisa que eu adicionei é o que? currenttick.ask. Currenttick.ask, ele está dizendo que o preço atual .ask, ou seja, o meu preço de compra, o preço de cotação atual está acima da média. Se ele estiver acima da média, é considerado uma lógica de compra. Se o preço atual .bid, né, que é o preço de venda, né, o ask e o bid, o ask é mais para compra e o bid é para venda, né, então ele vai verificar se a cotação atual está abaixo da banda, então vou realizar uma venda, tá, galera? Então aqui eu estou fazendo agora a parametrização do tamanho da máxima do corpo do candle. Então tudo isso aqui eu estou objetivando, né? Então aqui eu já criei, né? Ele inicia de 10 em 10, vai passando de 5 em 5 até o valor final, que é 100. Então aqui ele vai fazendo toda essa varredura, né, aqui para mim. E aí ele vai buscando todos os padrões ali com base naquele martelo. Deixa eu até adicionar mais aqui para ver se ele chega pelo menos aqui nos 200, 300, né? Porque eu coloquei um valor padrão aqui de 100 para ele finalizar, então vou ver até 200 se ele vai encontrar coisas a mais ou a menos, não sei, vamos ver aqui. Então tô fazendo as otimizações, eu acho que vai só até 100 mesmo, beleza, ó, 95, até passa, né, mas aqui ele tá sugerindo 95, então aqui já tá 95, vamos ver o tamanho percentual da mínima do candle. $45 já está aqui. Estou utilizando aqui, galera, máximas e mínimas, tá? O que seria isso? Quando eu estou utilizando máximas e mínimas para o tipo de stop gain e tipo de stop loss, utilizando máximas e mínimas, o que eu estou me referindo de fato, tá? Vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Aqui na XP, aqui é uma conta demo, tá? Mas é só mais para exemplificar aqui mesmo para vocês o que eu estou me referindo, máximas e mínimas, tá? Como tipo de stop loss e stop gain. Então vou tirar aqui o histórico de negociação. Vamos supor que se a gente tivesse comprado nesse martelo aqui, tá? Então o que seria máximas e mínimas? O stop, se referindo a máximas e mínimas, quer dizer o quê? Ou eu vou comprar a mercado, ou eu vou comprar pendente, né? Então, se eu vou comprar a mercado, eu vou ter o meu stop na mínima. O stop é a mínima do candle, que é esse candle aqui que eu estou me referindo, ó. Esse candle aqui que eu estou passando o mouse. Ele é um martelo de compra. Então, se eu estou me referindo ao martelo de compra, o meu stop tem que estar na mínima dele. Qual que é o meu alvo? O meu alvo, quando eu coloco alvo, buscando máximas e mínimas, o que eu estou me referindo? Que se eu comprar tanto a mercado, se eu comprar a mercado, minha compra vai ser aqui, certo? No fechamento do candle. Se eu comprar com ordem pendente, minha compra vai ser aqui, né? Já vai ser mais caro, já vou estar comprando mais caro, né? Então vamos supor que eu comprei aqui e vamos supor que eu queira fazer um trade 1 para 1, né? Eu vou arriscar aqui, no caso,
Da máxima até a mínima, a gente está aqui com 300, vamos colocar aqui 365 pontos para a gente ser mais preciso, tá? Então, a gente tem um stop na mínima de 365 pontos e 365 pontos para cima. Então, nossa ordem estaria aqui, próximo a essa linha aqui. Então, aqui seria um trade 1 para 1, tá? Com alvo máximo e mínima seria isso. E aí, quando o preço atingiu aqui, seria um take, né? Se viesse para cá, pegasse na mínima antes de chegar no nosso ponto de saída, seria um loss. Então, seria basicamente isso. A gente poderia usar também, quando eu estou me referindo a máximas e mínimas, eu estou me referindo a isso. Só que, o que eu posso utilizar aqui também? Então, vamos supor que eu estou querendo o risco, né, 1 para 1, né? Então, aqui eu estou correndo 365 pontos de stop para ter 365 pontos de gain. Porém, se eu quisesse fazer duas vezes esse risco, né, o alvo Fibonacci seria 2.0, que exatamente está nessa lógica aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o take profit, máximas e mínimas, a gente tem esse alvo Fibonacci. Se a gente coloca 2, a gente não ia estar querendo 365 pontos. Se a gente colocasse 2 aqui, ó, se a gente estivesse referindo a 2, a gente teria um alvo de 365 mais 365, né? A gente teria um alvo de duas vezes o risco, né? A gente pegaria 365 vezes 2, 730 pontos, né? Então a gente ia estar buscando aqui 730 pontos para cima, que seria mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver. 730 pontos. Seria um alvo aqui, né? Então aqui seria o nosso alvo. Ou seja, o mercado chegou bem próximo, não teria pego e teria estopado aqui nessa barra, tá? Então esse trecho do robô, ele está exemplificando isso, tá? Então eu demorei um pouquinho. Basicamente, galera, essa lógica em si, eu já tinha de alguns outros robôs e eu só repliquei para cá. Porém, teve algumas lógicas também que eu já encontrei dentro do próprio chat GPT, fazendo algumas buscas, tipo do Kendo Doji. Eu não sabia como fazer e foi no chat GPT que eu encontrei isso. Então, o chat GPT também é bem legal para você encontrar padrões, para você buscar. Às vezes você está com dúvida de como você monta alguma coisa, você procura no chat GPT. Não que ele vai te dar a resposta correta, tá? Mas ele vai chegar bem próximo daquilo que você está procurando. Então é uma ferramenta bem legal, galera. Eu aconselho todo mundo a utilizar. E é isso. Vamos continuar nossa otimização aqui. Então nós já otimizou os parâmetros do candle. A gente está otimizando aqui as máximas e as mínimas. Então vamos supor que se eu quiser ver qual que é o melhor tipo de take profit. Vamos ver qual que é o melhor. Aqui a gente colocou por padrão máximas e mínimas. Vamos colocar um take profit para ele buscar a partir de 50 pips, né, passando de 5 em 5 até 200 ou 300. Vamos colocar 300 aqui. Então ele vai fazer toda essa varredura. Quando eu coloco pontos e pips, você já entendeu o que é, né? Vamos supor que eu esteja buscando, né, 200 pontos de gain, 200 de stop. Então, no caso, ele vai estar pegando essa mesma lógica do candle martelo. Se eu comprar mercado ou pendente, vamos supor que 265 pontos, 260 pontos chegaria mais ou menos aqui, e 260 pontos de stop também, né, para baixo. A gente vai medir da mesma forma e a gente vai encontrar os 260 pontos. Então esse trecho aqui do robô, ele está se referindo a índices. Se eu quiser usar pontos, eu uso. Se eu quiser usar máximas e mínimas, eu também uso. Só que aqui eu estou fazendo uma varredura para saber qual que é o melhor dos três. Eu já fiz a varredura para saber qual que é o melhor, a melhor pontuação para o take profit aqui em pontos. Aqui a gente vai fazer a varredura também para o stop. Então aqui de take a gente já viu que os 75 pontos, buscando 75 pontos, pips, né,
75 pips de gain foi a melhor performance, né? Como que eu sei que é a melhor performance? Porque como a gente está procurando pelo melhor fator de recuperação, ele aparece aqui em primeiro, né? Então aqui ele já trouxe pra gente que utilizando 75 pips de gain seria o ideal, né? Então aqui a gente vai fazer a varredura agora do stop loss, a gente muda aqui também para pips e a gente faz essa varredura da mesma forma para o stop loss, passando, começando de 50, passando de 5 em 5 até 200. E daí ele vai fazendo toda essa varredura novamente até encontrar qual que é o melhor stop loss. Ou seja, que ele encontrou que é de 55. Porém, galera, o que a gente viu aqui, né? É que aqui tava máximas e mínimas, né? Como a gente trocou para pips, a gente viu que o fator de recuperação de 11, ele caiu para 6, né? Então aqui a gente vai ver a sacada na hora que a gente terminar esse backtest aqui. Na hora que a gente estiver finalizando qual que é o melhor ponto de máximas e mínimas, tá? Então aqui agora a gente vamos testar o ATR, vamos ver qual que é o melhor stop ATR. Então aqui ele vai fazer toda essa varredura também. Vou pegar do ATR a partir de 15 minutos até o ATR de um dia, tá? Então a gente vai verificar qual que é o melhor take profit utilizando o stop ATR, tá? Então aqui a gente também vai fazer essa busca. 5, 5,83, 5,82. Olha, ele viu que o melhor ATR é o de 1 hora, tá? Beleza, a gente já colocou aqui o melhor dos três. Tá, a gente viu com a ATR, agora vamos voltar aqui para o máximas e mínimas. Porém aqui a gente vai testar o que? O alvo Fibonacci, né? Então aqui a gente já não testa aqui, a gente vai testar este ponto aqui. Então aqui o alvo Fibonacci a gente está começando de 0.5, passando de 0.1 até 4.0, tá? Então aqui ele vai otimizar todos esses itens também. E daí ele vai encontrar pra gente qual que é o melhor stop gain, né? Qual que é o melhor alvo de Fibonacci para se utilizar nessa estratégia. Então aqui ele está vendo que o 0.8 foi o melhor. E aqui agora, galera, o que eu vou fazer? Aqui agora, como eu já encontrei qual que é o melhor ATR, o melhor ponto e qual que é o melhor máximas e mínimas, agora eu faço o que? Depois que eu já otimizei tudo, eu quero saber qual que é o melhor dos três, né? Então eu pego aqui o tipo de stop gain e o tipo de stop loss e vejo qual que é o melhor dos três para cada estratégia. Então aqui ele vai ver qual que é o melhor e qual que é o pior, né? Então ali, ó, tá vendo que o fator de recuperação aqui, ó, tá em 11.42, por enquanto ele tá fazendo mais buscas. Se ele encontrar um melhor, ele vai computar ali também. É um processinho meio demorado, mas aqui ele já encontrou. Qual que é o melhor tipo de stop gain que ele está sugerindo aqui pra gente? Ele está sugerindo que o melhor stop gain é utilizando máximas e mínimas, né? E o stop loss também é utilizando máximas e mínimas. Então aqui ele encontrou um fator de recuperação de 11.69 e o índice Sharpe de 7.28. Ele fez 314 dólares de lucro do ano de 2021 a 2023. Isso é um backtest, tá, galera? Não é uma garantia de que você vai ganhar nada. E trouxe todos esses resultados. Porém, ó, aqui ele sugeriu também utilizar pontos e pips, né? A gente utilizar pontos e pips, porém com stop visando máximas e mínimas. Porém, a gente está vendo aqui que teve um lucro bem maior, com menos operações ainda. Aqui a gente teve 402,20 dólares de lucro. A gente teve 198 operações. Nosso fator de lucro também foi maior, de 1,81. Nosso payoff foi bem maior, 2,3. Porém, a gente teve mais rebaixamento, né? A gente teve mais rebaixamento do que utilizando somente máximas e mínimas. O nosso fator de recuperação aqui está quase igual, bem parecido, bem próximo aqui, utilizando máximas e mínimas. A diferença é bem pouca. O índice Sharpe também, pouca diferença. Então, pela lógica, como esse daqui está com um lucro um pouquinho maior e a gente está correndo assim um risco de 4%, eu vou utilizar pontos e pips, porém
vou utilizar máximas e mínimas para o meu tipo de stop loss, tá? Então eu vou escolher esse, né? A gente viu que a nossa curva tá assim. Se a gente escolher esse outro, qual que tem a curva mais estável, né? Vamos ver aqui. Esse aqui também foi bonito, a curva não foi ruim. Só que às vezes, galera, a gente vai otimizar isso aqui e quando a gente pegar um período não otimizado, que eu vou mostrar pra vocês, pode ser que toda essa curva não vai valer a pena, tá? Pode ser que ela pegue, ela otimizou isso aqui, mas ficou bom somente pro passado, pro futuro não ficou muito bom, tá? Então aqui eu já otimizei stop loss, stop gain. Essas variáveis aqui eu tô a fim de não mexer. Até porque é uma estratégia de compra e venda, eu não vou mexer nisso aqui. Vou deixar do jeito que tá. Tem os horários aqui que eu também posso mexer. Eu vou apenas adicionar aqui como permitir operações de swing trade. Aqui tem os tipos de break-even, stop móvel. Eu não quero mexer nisso, tá? Eu quero deixar uma estratégia pura. Até porque eu não quero incentivar overfit. Quanto mais coisas você mexe, mais você pode estar retardando talvez a sua estratégia. Então eu quero deixar apenas a estratégia pura, um alvo e um stop. E é isso. E daí beleza, a gente já viu aqui, né, nossa estratégia. Tá vendo que parece ser uma estratégia bem lucrativa e tudo mais. A gente tem um tempo médio de duração de 47 horas, ou seja, é uma estratégia que dura mais de um dia. Tempo médio de operação é de 7 horas. Tempo máximo aqui foi de 47, que é que passou de mais de um dia. Tempo mínimo de duração foi 20 segundos. Às vezes você pega ali, se o robô compra, né? E às vezes é um período em que o mercado vai sair alguma notícia importante. Então o mercado já vem contra, acaba estopando ali, né? Mas vamos ver se essa estratégia ela realmente performou num período não otimizado. Porque isso aqui ó, é um período otimizado, ou seja, eu usei dados do passado para identificar padrões. Aqui eu estou utilizando dados do passado para identificar padrões que possa ser que ele vai se repetir no futuro, né? Então aqui eu peguei um dado de 2021 a 2023. E daí aqui agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui como 2023, né? O mês 2, né? E aqui 08. E daí a gente testa isso até 2024, né? Esse período aqui, todo esse nosso teste aqui que a gente fez, ele não conhece esse período aqui que a gente vai testar agora, tá? Tudo que a gente fez foi um período em que o MetaTrader encontrou todos os padrões. Daqui pra frente que a gente otimizou, a gente não sabe se essa estratégia vai bem, vai continuar indo bem ou vai ir mal. E daí aqui, ó, como essa estratégia no gráfico de 3 horas, já coloquei aqui como H3, tá? Só pra gente conseguir ver junto se de fato ele tá fazendo aquilo que a gente quer, tá? Então aqui eu vou colocar aqui para visualizar. Então vou rodar esse backtest aqui para todo mundo conseguir ver aqui. Vou até pausar aqui que eu vou deixar bem lento. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa média passando aqui, né? Ó, tá vendo que aqui, ó, aqui galera, como eu estou utilizando 65 pontos, 65 pips, né? Ó, nossa estratégia é como que ela tá aqui. Vou parar aqui e voltar de novo. Opa. Deixa eu fechar aqui. E vamos continuar de novo. Vou pausar aqui. Beleza. Então aqui, ó, a gente tem 75 pontos de pips de gain. E o stop é sempre na mínima, tá? O stop é sempre na mínima do candle. Beleza. Então toda vez que o preço estiver acima dessa média do meio, né, que é a nossa banda aqui, que está passando nesse meio, essa verde, tá? Não é a vermelha não. Toda vez que os preços estiver acima dela, ele vai efetuar uma compra, e toda vez que os preços estiver abaixo dela, ele vai efetuar uma venda, tá? Só para exemplificar. Então aqui a gente vai encontrar, vamos ver se a gente encontra alguns padrões. Encontrando algum padrão aqui, eu vou parar só para mostrar para vocês. Ó, encontrei um aqui, não deu nem tempo. Mas ele encontrou um padrão aqui. Ele colocou o stop na mínima, né? O stop seria na mínima desse candle aqui.
E daí ele fez a venda aqui, né? Buscando 75 pips de gain com stop na mínima. Beleza, esse daqui foi take. Vamos ver se a gente encontrou mais um. Isso aqui é um buy stop. Isso daqui ele identificou que esse candle aqui, ele é um martelo. Ele é um martelo de compra, tá? Então, nossa entrada está aqui na ruptura dessa máxima, né? A gente tem um ponto de entrada aqui e o ponto de gain aqui que é 75 pips, né? Ó, se a gente for ver aqui bem no cantinho tá aqui, ó, 75 pips. Porém, a gente está correndo um risco aqui de 82 pips, né? A gente está com um prejuízo maior, né? Se caso o mercado vier contra a gente, tá? Vai ter vezes que esse gain vai estar maior e o stop vai estar menor, e vai ter momentos sim que o stop vai estar maior do que o gain, tá? Isso vai variar, mas foi a própria estatística que mostrou pra gente que é o melhor a se utilizar, né? Então a gente não pode reclamar. É que eu vou deixar até assim a amostra, né? Então aqui a gente está percorrendo já em fevereiro. Olha, ele fez a entrada, deu gain. Então aqui a gente já está com saldo de 715. Daí aqui ele vai computando, ó. As duas entradas que fez ali foi gain. E daí ele vai procurando padrões. Quando ele achar qualquer martelo e qualquer... Ó, esse aqui, ó, ele teve um stop, né, ó. Comprou na máxima, o candle veio aqui na mínima e estopou ele. Ó, fez a compra aqui na máxima. Os preços estavam acima da média, ele sugeriu uma compra, né? Ele identificou uma compra, comprou e rapidamente o candle posterior já veio, bateu na mínima, já estopou essa operação. Aqui também, ele identificou o martelo, fez a compra, rapidamente veio na mínima e estopou também. Mais uma compra estopada. Aqui ele fez uma venda, tá? Ó, ele fez uma venda, alvo de 75 pips, o stop estava bem menor, bateu no alvo certinho. Aqui também está fazendo uma compra, ó. Nosso stop está em 70 pips para a gente ganhar 75, né? Então aqui a gente já viu que o nosso gain está maior do que o nosso loss, né? E daí ele vai percorrendo tudo isso. E daí ele vai sempre respeitando isso, galera. Se tá acima, ele vai comprar. Se tá abaixo, ele vai vender. Aqui estava abaixo, ele vendeu. Aqui tá acima, aqui estava abaixo também, fez uma venda. E basicamente esse robô vai trabalhando dessa forma, né? E aqui ele está fazendo um teste num período em que ele não conhece, né? Ó, nosso saldo aqui, ó, que a gente começou a 700 dólares, já está em 697. 691. Ó, deu take ali. Então a gente está vendo que essa estratégia aqui, em março, ela ainda não está 100% vencedora. Ela começou a ficar vencedora agora. Vamos acelerar um pouquinho esse processo. Aqui no MetaTrader, para você acelerar o processo, é só você segurar o Ctrl e apertar a tecla de mais. Então ele vai acelerando. Então aqui a gente consegue acelerar esse processo. A gente está em 775, 769 dólares. Vamos ver como que essa estratégia vai se comportar até o final do ano. Aqui, ó, só uma aceleradinha que eu dei. Vocês já viram que ele já reproduziu muitas entradas, muitos stops. Aqui ele já basicamente está pegando o que já aconteceu no meu gráfico, tá? Esses pontos aqui de compra e venda. São coisas que já aconteceu no meu gráfico, tá? E no final do processo, num período não otimizado, a gente viu que a nossa estratégia ela fez um lucro aqui de 89 dólares. 89 dólares e 90 centavos de dólar. E aqui a gente pode ver como que nossa estratégia ela performou nesse período de um ano pós-otimização. Então ela fez 89 dólares, 80,
ela teve um fator de recuperação de 1,99, um fator de lucro de 1,34. Ela teve uma média de lucro aqui de 7,44 dólares. O maior lucro dela foi de 7,58 dólares. Nossa maior perda ficou na casa dos 9 dólares,41. A nossa maior perda na negociação foi de 6, a nossa média de perda foi de 6,22. Porém, as nossas posições compradas, ela teve 54,72% de ganhos. Ela teve 47,25% de perda. Aqui a gente nas posições vendidas, né? As nossas posições vendidas, a gente teve 50% de operações vencedoras e 52% de operações perdedoras. Quer dizer, 52% de lucro e 50% negociações com lucro, 52%. E de perda a gente teve 47%. As compradas a gente teve 54% e perda 50%, né? E aqui mostra o nosso índice. Tem como a gente melhorar essa estratégia? Claro que tem. Se a gente aqui a gente está fazendo uma igualdade, tá? Então aqui é uma estratégia de compra e venda, tá? É um martelo que compra e vende, tá bom? Ele não é separado da compra e da venda. Ele é uma estratégia que ela vai comprar e vender, né? Ela não tem distinção. Porém, ó, e aqui foi nossa curva, tá? Foi bem legal, ó. A gente começou aqui ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Até os 6 meses ali. Os 6 meses é considerável, assim, para uma estratégia, tá? Ela performa bem nos 6 primeiros meses e ela pode continuar performando bem nos outros períodos, né? Aqui a gente viu que nos 6 meses ela teve um pico bem alto, caiu um pouco, né? A gente caiu aqui para a faixa dos 700 dólares e depois essa estratégia ela deslanchou aqui até 790, né? E teve o último loss dela ali que deixou a 789. Então é uma estratégia bem robusta. E o que a gente pode fazer? Bom, a gente já viu que essa estratégia ela é boa para compra e venda. E se a gente fazer diferente, né? Aqui a gente tem a estratégia de compra e venda, né? Então aqui, ó, se a gente pegar aqui essa nossa estratégia, ela é para compra e venda, né? Cara, eu nem salvei isso. Tá, mas ela tava fazendo certo. Então ela é... Deixa eu só rodar aqui de novo para ver se ele vai fazer a mesma coisa, porque eu não sei se essa mudança tinha se encaixado. Tá certo, é isso mesmo. Eu achei que a mudança que eu tinha feito ali tinha interferido, porque tal. Quando você faz alguma modificação, vamos supor que eu apago isso aqui, coloco de novo. Por mais que eu tenha feito a mesma coisa, por mais que eu tenha apenas apagado isso aqui e colocado de novo, ele fala pra mim que a estratégia não tá salva, tá? E daí eu refiz de novo esse último backtest aqui pra ver se eu não tinha mexido em alguma outra coisa. Então beleza. Aqui a gente já viu que a estratégia para compra e venda ela funciona muito bem. E que tal a gente separar uma estratégia somente para compra e outra somente para venda? Será que vai ficar melhor ou vai ficar pior, né? Então o que a gente pode fazer? A gente copia todo esse código aqui que a gente já fez, né? Ou a gente já sabe qual que é o resultado final, né? Mas assim, vamos fazer aqui. Aqui eu já tenho um martelo de compra, né? Então vou apenas colocar aqui um Hammer Sell, né? Hammer vem de martelo, tá, galera? Então eu vou colocar aqui Hammer Sell, tá? Porque aqui eu tenho Hammer Buy e aqui eu tô criando Hammer Sell, que é o padrão de venda. Então aqui eu copio tudo isso aqui, apenas colo esse código aqui. Ele tá fazendo a mesma coisa. A única coisa que eu vou interferir aqui, como ela é uma estratégia apenas para venda,
Então, o que, que eu vou fazer aqui nessa compra? Eu vou colocar aqui como nenhum, né? Então, se ele encontrar um padrão de compra, ele vai entender que isso aqui não quer dizer nada, né? E se ele encontrar um padrão de venda, ele vai definir a nossa venda. Então, beleza, já compilei aqui, a gente já tem o Hammer Cell. Então, aqui, ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Hammer Cell. Na verdade, o que, que eu vou fazer aqui, galera? Como esse cluster aqui foi muito bom, esse Hammer Inverse, o que, que eu vou fazer? Eu vou salvar esse set porque eu quero retestar esse set aqui. E como eu achei até legal essa performance aqui dessa estratégia em si, eu vou salvar ela, né? Então aqui vocês vão ver que eu tenho todas as otimizações que eu faço, eu coloco o nome do robô e aqui é Hammer Inverse, tá? Então aqui eu tenho esse Hammer Inverse, eu já sei que estratégia é essa, eu vou só salvar porque fica todos esses salvos, todos esses parâmetros que eu coloquei aqui, eles vão ficar salvos, tá? E daí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou testar a estratégia de venda. Então eu vou aqui em Hammer Cell, né? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou pegar aqui de 2021 a 2023. Eu vou selecionar aqui como genética rápida, aqui já tem todos os padrões. Vou só ver se ele vai compilar, porque ontem tava meio chatinho essa estratégia aqui para ele reproduzir, ó. Pera aí, bodinho. Só um minutinho aqui, galera. Chegou um primo meu aqui, eu vou só recepcionar aqui e já volto a fazer o vídeo aqui. Opa, galerinha, voltei aqui, desculpa aí, mas vou continuar explicando aqui. Esse aqui é o padrão de venda, tá? Então aqui temos os períodos, né, pra gente otimizar dia 8 de 2 de 2021 a 8 de 2 de 2023, fazendo aqui pela nossa genética rápida. Ah, um detalhe, né, quando eu tava mostrando aqui pra vocês, ele não fez compra e não fez venda. Vou colocar a estratégia padrão aqui, né, 0.1. Eu não sei porque que o MetaTrader tá fazendo isso, tá? Mas eu vou deixar os clusters padrões aqui. Média curta de 20, máximas e mínimas. Deixa eu ver se ele vai rodar esse backtest. Ele não está computando. Não sei por que ele faz isso. Tem uma opção de eu fazer aqui. Deixa eu ver se é o horário. Galera, eu não sei por que ele faz isso, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Hammer Cell, Hammer Inverse. Eu pego a mesma lógica que tava ali. Vocês estão vendo que não mudou praticamente nada, né? Porém, se eu rodar esse backtest aqui, vocês vão ver que ele vai fazer normal, né? Ele faz isso normal. Mas, enfim, eu não sei por que isso acontece. Mas beleza. Como aqui a gente não tá pegando um cluster que a gente salvou, aquele nosso cluster lá, ele tá certinho, tá do jeito que é pra ser mesmo.
Então aqui, ó, a gente vai testar somente as vendas, né? Então eu tenho que, não sei se eu deixo esse padrão aqui, mas é isso. Eu vou testar aqui, começar testando. Vou deixar tudo padrão, tá? Vou deixar apenas esses aqui, que isso aqui vai mostrar nas otimizações qual que a gente vai utilizar e qual que a gente não vai utilizar, tá? Então, aqui a gente vai testar primeiro o tipo de ordem pendente e esse time frame aqui. Então, o time frame, eu não costumo utilizar time frame de 15 ou 30 minutos. É, isso é mais pessoal, tá, tá galera? É uma questão mais pessoal minha de não utilizar tempos gráficos menores, porque eu acho que interfere bastante na robustez das minhas estratégias. Então eu prefiro testar time frames maiores, até porque fica fácil até pro próprio testador de estratégias contar as barras. Estratégias que possuem tempos gráficos menores, elas possuem mais ruídos, né? Então você vai trabalhar ali com a volatilidade do mercado, notícias. E tempos gráficos maiores você tem os volumes, né? Os volumes são bem parecidos um com o outro, né? Então tem toda essa interferência. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas é minha forma de trabalhar com as minhas estratégias, tá? Então vou começar otimizando aqui. Começar pelo time frame, vamos ver qual que é o melhor time frame, utilizando o melhor tipo de ordem aqui. Então aqui ele também sugeriu pra gente utilizar o time frame de 3 horas com ordens pendentes. Então, se ele está sugerindo esse, quem sou eu para discordar? Então aqui já coloquei tipo de ordem, então aqui a gente desmarca 3 horas. Vamos ver qual que é o período da banda, né? Da banda de Bollinger que ele vai sugerir pra gente. Lembrando que a gente está começando de 5, passando de 1 em 1 até 50. Então ele vai fazer toda essa varredura aqui pra gente também. Então aqui ele sugeriu que o melhor período é 15 períodos. Então aqui a gente coloca os 15 períodos da banda de Bollinger. Aqui agora a gente vai fazer aquele mesmo teste. Percentual da máxima do candle. Ele vai fazer essa varredura aqui. 65 do jeito que tá. Percentual máximo do pavio. O percentual máximo do pavio ele tá sugerindo 100. Se ele tá sugerindo 100, é porque eu acho que ele tá querendo um cluster maior, tá? Então vamos colocar aqui até 300 e vamos ver o que ele vai mostrar aqui de teste pra gente. Bom, como aqui os clusters ficou bem desorganizado, ele tá vendo aqui que 5.55, né, é a média. Vamos deixar em 40, tá? Daqui pra cima ele tá sugerindo que é a mesma coisa. Então vamos deixar em 40 pra ficar padrão, pra gente não cair em overfit. Vou pegar até o último período mais próximo ali que ele encontrou. Tamanho máximo do corpo do candle. Então aqui ele também vai fazer essa varredura. O nosso cluster aqui ele está bem travado em 3.55. Ele não está atingindo máximas. Ele está sempre sugerindo a mesma coisa. Tamanho máximo do pavio ele está sugerindo 100. Tamanho percentual da mínima. Vamos ver aqui. Qual que ele vai sugerir pra gente. Por enquanto a gente não teve novas máximas. 45 ele está sugerindo.
A gente deixa 45 porque já tá. Tipo de game, máximas e mínimas. Vamos começar pelos pontos e pips. Take profit, começando de 50, passando de 5,5 até 300. Vamos ver qual que vai ser o melhor. Por enquanto a gente ainda não passou dos 3, né? A gente tá ali travado em 3,82, o nosso fator de recuperação. Não encontrou clusters melhores. Aqui ele tá sugerindo até 50 pips. Não sugeriu 75, diferente do outro. Vamos ver aqui utilizando ATR, qual que é o melhor. Começando de 15 minutos até um dia. 258, 340. Ele tá sugerindo time frame de 20 minutos. Não sugeriu de 1 hora. Então vamos ver agora também qual que é as máximas e mínimas. Vamos pegar o nosso alvo Fibonacci. Vamos ver qual que é o melhor dos 3 também. Qual que é o melhor alvo Fibonacci. Se a gente passa dos 4, né, pelo menos, 396, 4,98. Chegamos quase em 5 de fator de recuperação. Então, ele está sugerindo alvo de 1 para 1. 102 operações. A nossa curva aqui está bem legal. Agora vamos ver também o nosso tipo de stop loss, tá? O stop loss aqui, vamos colocar em pips, né? Utilizando pontos e pips. Começando de 50 indo até 200. 4,29, 5,47. Ó, ele sugeriu 90 pips de stop loss, tá? Stop loss bem carinho. Fica na faixa dos $9, tá? Esse stop. E daí aqui a gente junta o útil ao agradável, né? Então a gente vai ver qual o melhor dos 3. Então vamos ver entre máximas e mínimas, pontos e pips, o que ele vai sugerir de melhor pra gente. Lembrando que o horário eu não vou mexer, tá? Não mexi no horário. Então aqui ele sugeriu usar pontos e pips tanto para o gain quanto para o loss, tá? Então ele sugeriu usar pontos e pips. A gente também tem aqui utilizando máximas e mínimas como alvo. Então aqui a gente pode usar um comparativo, né? Então aqui a gente teve um lucro de $198, 100 operações, 1,73 de fator de lucro. O payoff foi maior, de 1,98, utilizando máximas e mínimas. Porém, a gente teve um rebaixamento maior, de 4,18, fator de recuperação 5,58, bem próximo do outro. O nosso índice Sharp foi de 7,53. Só que eu vou optar pelo de cima, galera. Porque a gente tem um índice Sharp maior, a gente tem um fator de recuperação maior, a gente tem um drawdown bem menor, a gente tem um payoff bem parecido. O número de operações também está bem justo aqui. E beleza, essa é a curva da nossa estratégia, somente de venda, tá? Então aqui a gente teve 5,99, 1,79. A gente vê quais são os melhores dias aqui que ele encontrou. Tempo máximo de duração 20 horas. Ou seja, são operações que duram menos de um dia, tá? O tempo médio de 4 horas. Tempo mínimo de duração 1 minuto, né? 1 minuto aqui. E daí a gente vamos testar aqui num período não otimizado, fazer igualzinho, né? E daí a gente começa aqui, né? Ele já até estava computando. A gente vai parar aqui, vamos começar de novo. Então aqui a gente pode ver, né? Vou colocar aqui só visualizar a nossa caixa de ferramentas. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade desse teste e vamos ver se ele realmente está fazendo as coisas certas.
Ele encontrou um padrão de venda, executou a venda, a gente está com um saldo de 705. Vamos ver se ele vai executar somente abaixo das médias, tá? Todos os martelos abaixo da média. Aumentar um pouquinho. Martelo de compra ignorado, nenhum martelo de venda. Opa, aqui ele encontrou um que foi pro gain, que foi esse martelinho aqui. Então, na ponta da compra ele não tá fazendo nada. Isso é bom. Ó, fiz um martelinho aqui e esse tomou stop. Tomou stop também. Ó, outro martelinho, foi pro gain também. Porém aqui a gente tá com gain, galera, bem menor, porque a gente tá usando 50 pips de gain e 90 pips de loss, né? Porém as operações aqui vocês estão vendo que estão indo todos pro gain. Por enquanto, né? Todos pro gain não, né? A gente tá bem intercalado aqui entre gain e loss. Aqui teve um gain. A diferença é que quando a gente ganha 5, quando a gente perde, a gente tá perdendo 9 dólares, ó. Duas perdas seguidas aqui. Ó, a gente tá com 689. Deixa eu aumentar aqui, a gente tá no mês de abril, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Não dá pra gente ficar acompanhando isso aqui o tempo todo também, né? Vamos ver como que vai ser no final aí desse processo. Posso acelerar isso aí, mas eu quero mostrar para vocês a dinâmica, né? Que é isso que vai acontecer quando a gente estiver operando, né? A gente vai passar por períodos ruins e períodos bons, estratégias boas e estratégias ruins. $668, ou seja, a estratégia que não está apresentando boa performance. E vocês estão vendo, galera, que essa estratégia em específico, eu estou testando ela intercalado, né? Quer dizer, apenas somente vendas. Eu não estou aplicando compras nessa estratégia, estou aplicando somente vendas. E por sinal era para apresentar uma performance melhor, né? Porque eu estou caracterizando ele somente para fazer uma coisa, somente para um tipo de padrão. Eu não estou diversificando ela. Então, em teoria, era para ela ser bem mais lucrativa do que trabalhando na ponta da compra e da venda, né? Aqui a gente está com um saldo de $730 no mês de setembro. $731. Tomar uma sequência de mais 3 stops, volta pro 0 a 0 ali. Nosso saldo capital. Novembro. Vai entrar no mês de dezembro aí. Mercado altamente na tendência de alta. Ó, 2 gains seguidos, 3, 4. Janeiro. Parece que não vai ter mais operação. Um stop. E vai acabar. E acabou. Ou seja, a gente fez um lucro aqui de $38, galera. Eu esperava mais dessa estratégia.
Confesso pra vocês, esperava mais. Ó, a gente fez aqui um saldo de 742. Teve períodos bons, aqui teve períodos que quase não teve entrada. Ó. Esse período aqui do dia 19 do 10 até o período do dia 21 do 12. A gente não teve nenhuma operação. Porém, a gente ficou positivo, né? Não é uma estratégia ruim, não ficou negativo, porém esperava mais. Só que aqui nesse teste, o que a gente pode fazer também, né? A gente testou pontos e pips, né? Vamos testar aqui como que seria utilizando máximas e mínimas. Se ela seria melhor. Aqui, o lucro em si aparenta ser bem maior, né? Então vamos ver se ele teria reproduzido um lucro maior utilizando aqui máximas e mínimas. Ó, utilizando máximas e mínimas, a gente teria um lucro aqui de 53 dólares, ponto 26. É que eu não coloquei para reproduzir, tá, pessoal? Mas aqui, ó, se vocês quiserem, eu posso reproduzir aqui isso, ó. Utilizando máximas e mínimas. Então aqui vocês estão vendo que teve uma operação de venda, né? Uma vez o risco, a gente estaria com um gain aqui de 47,50 pips para 90 pips de stop, tá? Então aqui utilizando máximas e mínimas, a gente vai ter aquelas diferenças, tá? De gain e loss. Não vai ter um loss de 90 e um gain de 5 todas as vezes, né? Aqui vai ser gains diversificados, né? A gente pode ver até pelo próprio número de pelas próprias operações aqui, ó, a gente teve um gain de 4,75. Vamos deixar ela continuar aqui para ver se a gente encontra mais. Ó, um gain de 4,59, um loss de 9. O loss ele vai ser sempre 9, tá? Porém o nosso gain que vai ser diferente. Ele vai ser de acordo com o tamanho do nosso candle, ó. Aqui a gente teve um gain de 8,15, gain de 5,41, loss de 9, outro loss de 9. Estamos com saldo de menos 53. Ó, loss. Ó, um gain de 7,22, outro loss de 9. Dá pra gente aumentar aqui, vamos aumentar a velocidade do nosso teste. Ó, 4,89, 6,33, 4,72, 8,55, 4,79, 7. Então aqui, ó, utilizando máximas e mínimas, a gente tem mais operações diversificadas de acordo com o ganho, né? E daí aqui, né, teve um lucro de 53 dólares, utilizando o lote mais baixo, assim, né, de contrato. Isso aqui vai variar de acordo com o número de contratos. Como eu utilizo 0.1, eu utilizo 0.1, galera, pelo fato que eu diversifico o robô. Então, ao invés de eu colocar um único robô para operar, vamos supor 0.5, né? Eu poderia ter um robô que fizesse isso, utilizasse um 0.5 de lote, né? Eu teria aqui, no caso, 266 dólares de lucro líquido, né? Porém, eu ia correr bem mais risco, né? 26% dessa conta, né? E só que eu ia estar com mais risco em uma única estratégia. Então eu prefiro o quê? Como eu tô com 5 estratégias, cada uma delas utiliza o contrato de 0.1, né? Cada uma delas juntando todas dá 0.5, né? Então eu tô fazendo basicamente a mesma coisa, porém fracionando o lote, diversificando o meu portfólio. Então essa foi a estratégia de venda. Eu acho que no próximo vídeo eu posso estar mostrando como que fica a estratégia de compra, senão o vídeo vai ficar bem extenso. E basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, é o que eu
ia fazer de trabalho aqui no dia de hoje, né? E nada melhor do que passar o conhecimento, porque quando eu comecei aqui no MetaTrader, não tinha muito conhecimento de como desenvolver as estratégias. Hoje em dia eu corro atrás de tudo, vou fazendo as coisas, vou otimizando da minha maneira. E, e é isso, galera. Pretendo postar mais vídeos, postar mais insights assim pra gente, né? Mas é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa um like, curte o vídeo, compartilha aí com algum amigo que está no mundo do trade, que às vezes não sabe como que otimiza uma estratégia, que às vezes até tem um robô, né, ali no MetaTrader, mas não sabe como otimizar ele. Ou talvez você nunca tenha otimizado uma estratégia dessa maneira, né? Então é a forma que eu testo meus robôs. Ela traz um pouquinho mais de confiabilidade, porque uma coisa é você otimizar a estratégia ou verificar ela de tal forma que você espere resultados, né? E aquela estratégia ela não vai te entregar aquilo, né? Então essa é uma maneira de você avaliar a robustez da estratégia, você testar diversos parâmetros, diversas formas diferentes com a mesma estratégia, né? Então aqui eu mostrei basicamente uma estratégia simples, utilizando o martelo abaixo da média, mas você pode utilizar o martelo depois de 2 candles de altas, você tem um martelo, depois de 2 candles de baixa, se aparecer um martelo. Então você, tipo assim, você pode pensar de várias formas de como você pode fazer sua estratégia e testar ela, né? Então aqui a maneira que você faz a estratégia ela é bem livre. Você pode observar padrões e escrever e ver se aquilo ali vai ser lucrativo ou não, tá? Então é isso, galera. Agradeço a todos que vão assistir esse vídeo, né? Espero que tenha gostado e que tenha adquirido um bom conhecimento aí. Mas é isso. Valeu, obrigado aí pra quem assistiu o vídeo. E é isso, galera. Tamo junto e valeu. Fiquem com Deus.